pH do solo, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da AgriConline. Eu sou o professor Daniel Escotar e esse é o terceiro vídeo da série Análise de Solos. Nos primeiros vídeos, na primeira aula, eu te ensinei como fazer a amostragem de solo. Na segunda aula, eu te ensinei o que é uma análise de solo. E agora, a gente começa a entrar na análise de solo e interpretar parâmetro por parâmetro. E o primeiro parâmetro que nós vamos interpretar hoje é o pH do solo. Se você tem alguma dúvida sobre o pH do solo, esse vídeo você vai entender tudo que você precisa para pelo menos poder interpretar e entender como que está o seu solo ou o solo do seu cliente. Beleza? E para a gente poder começar, já dá o seu like aqui embaixo, muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. E também se inscreva no canal, porque você inscrito no canal, você não vai perder nenhum vídeo dessa série e automaticamente todos os outros vídeos que a gente for postando, você vai receber em primeira mão, tá? Inscreve aqui no canal para a gente poder começar e bora pro vídeo. Bom, vamos começar então a falar sobre o pH do solo. O pH, né, a sigla pH, que significa potencial de hidrogênio, P minúsculo e H maiúsculo. Inclusive, essa é uma história interessante que eu cheguei ao final da graduação e quando eu estava terminando lá de montar o meu TCC, eu estava com P maiúsculo e H maiúsculo. E o meu orientador, ele pediu que eu mudasse aos 45 do segundo tempo antes de apresentar. Olha que interessante, eu não tinha percebido que o P era minúsculo e o H era maiúsculo. Olha para você ver que coisas simples passam despercebidas, mas o P minúsculo e o H maiúsculo, eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto, mas vamos dar continuidade. Olha só, o que é o potencial de hidrogênio? O pH do solo, ele mede a acidez ativa do solo. Daniel, o que é a acidez ativa do solo? É a atividade de hidrogênio na solução do solo. É a atividade do hidrogênio na solução do solo. E Daniel, isso é ruim, isso é bom? O hidrogênio ele é prejudicial, ele é tóxico? Mais ou menos. Eu vou explicar para você em quais níveis que esse hidrogênio ele pode ser prejudicial. Beleza? Bom, uma coisa que você precisa saber é que o pH ele varia com o passar do tempo no seu solo de acordo com o seu manejo. É muito diferente do teor de argila, por exemplo. O teor de argila do seu solo ele não vai modificar, ou se ele quer dizer, ele vai modificar, mas a cada 100, 200, 300, a cada milênio ele vai modificar uma pequena porcentagem. O pH do solo não, o pH do solo ele modifica muito. Ele vai modificar de acordo com o manejo do seu solo, de acordo com as culturas que você está implantando. Enfim, existem diversas variáveis que influenciam na mudança do pH. Eu sei que a princípio você pode estar, Daniel, mas eu não sei nada sobre pH, eu não sei se mudar é bom, se não mudar é ruim, eu não sei quando que tá bom, quando que tá ruim. Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo aqui nessa aula. Mas vamos lá, Daniel, como então que esse pH ele muda no solo? Olha só, ele pode mudar de diversas formas. A primeira forma é através da absorção de nutrientes. Por exemplo, quando a planta ela vai absorver cátions, né? Quem são cátions? Potássio, magnésio, cálcio, entre outros cátions no solo, ele libera hidrogênio ali pelas raízes. Então, quer dizer o seguinte, olha, então se eu estou colocando mais hidrogênio no solo, o solo está ficando mais ácido. Né? Esse aqui é a questão óbvia da coisa. Né? Se eu coloco mais hidrogênio, ele está ficando mais ácido. Automaticamente o pH vai baixando. Se eu vou diminuindo a quantidade de hidrogênio no solo, vai aumentando então o pH. Então, esse pH ele vai modificando. A primeira forma é realmente pela absorção natural. Né? Quando ele vai lá absorver nos cascos, a planta começa a absorver cátions no solo, ela libera hidrogênio ali pelas raízes. Uma outra forma muito comum é através dos fertilizantes nitrogenados. O processo de nitrificação, ele libera hidrogênio. Então, quando eu estou aplicando fertilizantes nitrogenados, principalmente os amoniacais, onde que vai passar pelo processo de nitrificação, Daniel, não sei nada sobre nitrificação. Olha só, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos que eu falo sobre nitrificação, dá uma olhadinha lá. Eu vou falar sobre nitrificação também? Vou falar, mais lá na frente, nessa série eu vou falar sobre nitrificação. Mas é um processo lá de transformação, por exemplo, de amônia em nitrato, que as bactérias vão lá nitrificar. Nesse processo, lá no final dele, há
a liberação de hidrogênio. É lógico que isso acontece também com a matéria orgânica, por exemplo. Quando a matéria orgânica vai liberar amônio no solo, por exemplo, liberar o famoso nitrogênio no solo, acontece esse processo também de nitrificação e lá na frente pode acidificar. Beleza? Então, esses aqui são os principais. É lógico que existem outras características que podem estar fazendo isso também, né? Como, por exemplo, a precipitação pluviométrica, né? A própria chuva pode estar acidificando o solo. O processo de irrigação pode estar acidificando o solo, né? Existem várias características que podem estar adicionando hidrogênio no solo, mas acidificar o solo é isso. Acidificar é adicionar hidrogênio no solo. Bom, Daniel, então eu já entendi que a acidez do solo é uma quantidade grande de hidrogênio ali na solução do solo, é a atividade do hidrogênio na solução. Perfeito, a acidez basicamente é isso. Então a gente mede a acidez do solo, a gente precisa saber em qual nível de acidez que ela está. E aí nós chamamos isso então de pH, que é o potencial de hidrogênio. Daniel, como é que acontece isso lá no laboratório? Bom, daquele material que você enviou, vai ser pego lá 10 centímetros cúbicos desse solo, vai ser adicionado ali aproximadamente 25 ml de água, né, naquele mesmo processo, e depois então vai ser medido através de um potenciômetro o pH desse solo. Esse aqui é o famoso pH em água, nós estamos medindo o pH em água, certo? Bom, hoje a gente já faz isso também com o cloreto de cálcio, uma concentração aí de 0,01 mol por litro. A gente consegue. Daniel, qual que é melhor, por água ou por cloreto de cálcio? Eu estou falando assim umas questões laboratoriais, mas é importante que você saiba disso, porque lá na sua análise de solo ela pode te dar das duas formas. Bom, por água, ela tende a ter uma precisão um pouco menor por conta da influência dos sais. Quando a gente mede em cloreto de cálcio, por exemplo, a função do cloreto de cálcio é exatamente essa, retirar um pouco a influência dos sais do pH. É por isso que a gente compara valores diferentes, e eu vou te mostrar daqui a pouquinho, quanto à acidez do solo medida em água e medida em pH. Mas no final, ele quer nos dar lá, o pH está X. Beleza, Daniel, entendi isso. Tá? Entendi que pode ser medido em água e pode ser medido em cloreto de cálcio. Agora, como que eu sei que a minha acidez está elevada, a minha acidez está média ou a minha acidez está fraca? Vamos lá. Se o pH ele é medido em água, quando você pegou a análise de solo e o pH estiver abaixo de 5, ele está abaixo de 5, medido em água, quer dizer então que a acidez está muito elevada. Eu estou com acidez muito elevada. Abaixou de 5, a acidez está elevada. Se eu tiver entre 5 a 5,9, pH medido em água, quer dizer que eu estou com uma acidez média. Se eu estiver de 6 a 6,9, eu estou com uma acidez bem fraca mesmo. Chegou a 7, então quer dizer que é neutro. Chegamos neutro e acima disso começa a alcalinizar. Beleza, Daniel, isso é pH medido em água. Para pH medido em cloreto de cálcio é a mesma coisa? Não. O pH medido em cloreto de cálcio ele tem uma diferença de 5 pontos aproximadamente. Né? Na verdade, deve ser 0,5 pontos. Como assim? Se a acidez é elevada, ela é muito elevada, abaixo de 5 em água, e em cloreto de cálcio a gente considera 4,5. Então, abaixo de 4,5, ela é considerada muito elevada, né? Uma acidez elevada em medida em cloreto de cálcio. Se ela estiver entre 4,6 a 5,5, eu considero uma acidez média. Isso medido aqui em cloreto de cálcio. Entre 5,6 a 6,5, eu considero uma acidez fraca. Então veja que a alcalinidade ela já vai começar a partir de 6,7, 6,8. Um pouquinho diferente aqui do pH medido em água. Vou botar essa tabelinha aqui agora para você ver essa diferença. Beleza? Bom, Daniel, entendido então esse processo, agora a gente vai para a próxima parte, que é entender os indicativos. Por quê? Daniel, por que eu entender em qual nível de acidez que está o meu solo, ou se ele não está ácido, ele é importante? Bom, porque o pH do solo ele é um indicativo de fertilidade do solo. Isso daqui é muito importante. E aí tem 3 indicativos principais quanto ao pH do solo. Ele vai indicar qual que é a forma química em que o alumínio ele se encontra, né? Se ele se encontra, por exemplo, na forma tóxica ou precipitada. Vou falar sobre isso daqui a pouco.
Ele indica também qual que é o nível de solubilidade dos macro e micronutrientes, que também é um aspecto muito importante no manejo de adubação, ok? E ele também indica como que está a atividade dos micro-organismos no solo. Então, o pH do solo, ele nos indica esses três aspectos. Ele nos indica como que está o alumínio, ele nos indica como que está a solubilidade dos macro e micronutrientes, e ele nos indica também como que está a atividade do micro-organismo. Agora, se você entende um pouquinho de fertilidade dos solos, você já começa a entender que esses três indicativos são fundamentais para que eu tenha o máximo de eficiência na minha adubação. Então, o pH, aqui nesse caso, é fundamental. Eu vou te mostrar aqui agora, né, vou trazer aqui alguns aspectos, alguns fatores importantes, e você vai ver como que esses indicativos eles mudam a depender aí da faixa de pH que está o nosso solo. Vamos lá. Como que vão estar então os indicativos em cada faixa de pH? Vamos começar com um solo que ele esteja com pH abaixo de 5,5. Quais são ali as possíveis características do solo? Primeiro, nós vamos ter um elevado teor de alumínio tóxico, nós vamos ter baixo teor de cálcio e magnésio, nós vamos ter uma baixa saturação por bases, vamos ter aqui uma boa disponibilidade de zinco, cobre, ferro e manganês. Nós vamos ter uma baixa disponibilidade de boro, molibdênio e cloro. Nós vamos ter aqui deficiência de fósforo por conta ali da formação de precipitados. Nós vamos ter uma menor perda de nitrogênio por volatilização de amônia, na verdade, e uma baixa atividade de micro-organismo. Bom, isso daqui quando o pH ele estiver abaixo de 5,5. Se ele estiver entre 5,5 e 6,5, o que vai acontecer? Nós vamos ter já uma ausência de alumínio tóxico, ou seja, pouquíssimo alumínio no solo, se tiver. Já vamos ter uma boa disponibilidade de boro, vamos ter uma disponibilidade intermediária dos demais micronutrientes, e aí ele começa a ser o pH ideal para as principais culturas, ok? Se o pH estiver acima de 6,5, o que acontece? Bom, aí nós vamos ter uma ausência de alumínio tóxico, vamos ter elevados teores de cálcio e magnésio por conta da elevada saturação por bases, vamos ter baixa disponibilidade de zinco, cobre, ferro e manganês, vamos ter uma boa disponibilidade de boro até o pH 7,5, uma alta disponibilidade de molibdênio e cloro, nós vamos ter aumento das perdas de nitrogênio por volatilização de amônia e vamos ter uma alta atividade de micro-organismos. Bom, isso daqui então é a faixa abaixo de 5,5, de 5,5 a 6,5 e acima de 6,5. Isso aqui começa a nos dar uma ideia de qual que seria ali o pH ideal para as principais culturas. A partir dessa informação, a gente já começa a olhar para a análise de solo de forma diferente. Por isso que esse contexto ele é importante. Porque se eu tenho um pH muito baixo, a gente vai diminuir a disponibilidade dos micronutrientes, principalmente cloro, molibdênio e boro, como eu já falei anteriormente. E é lógico, de basicamente todos os macronutrientes, que são fundamentais. Vamos falar sobre eles no decorrer dessa série. E aí eu aumento também a solubilidade do alumínio na forma tóxica. Então, um pH muito baixo é ruim para a gente. Só que eu mostrei para você também que o pH alto, ou seja, superior a 6,5, ele pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque a gente vai ter ali uma perda muito grande dos principais micronutrientes, como zinco, cobre, ferro e manganês. Então, por essas razões, o pH do solo considerado adequado para as principais culturas vai estar entre 6 a 6,5. Isso medido em água. Se fosse um cloreto de cálcio, a gente pega 0,5 aqui a menos, e dá para a gente poder fazer essa previsão. Veja, se a gente vai olhar então as principais culturas no Brasil, as principais culturas tropicais, principalmente, algumas culturas perenes, você vai ver que todas elas, na verdade assim, não vou falar todas, mas a maior parte delas vão exigir ali um pH nessa faixa, entre 6 a 6,5. Agora, isso daqui não é tudo. Isso daqui não é tudo. A gente vai precisar verificar outros fatores, como relação cálcio-magnésio, como saturação por bases. Tudo isso nós vamos falar no decorrer dessa série. Como opinião pessoal minha, eu sou um grande incentivador da grande utilização de calcário. Não a nível de supercalagem,
mas a nível assim, de utilizar o máximo que a gente conseguir de calcário. Não, por que que tem a ver uma coisa com a outra? É porque o calcário é o que faz, é um dos principais insumos que faz essa correção do solo, essa elevação de pH e principalmente a melhora da saturação por base. Eu gosto de trabalhar quase no extremo de pH, no extremo disponível. Ah, mas Daniel, mas eu vi aqui que tem uma indisponibilidade de micronutrientes. Olha só, repara que eu coloquei aqui que há uma perda de alguns micronutrientes, mas não quer dizer que você vai ter a falta total dele. E o que diferencia um macro de um micronutrientes é a necessidade da planta, não é o tamanho deles. Um macronutriente é que a planta precisa em maior quantidade. E veja que em pH mais elevado, basicamente todos os macronutrientes estão disponíveis. Apesar de que a gente tem um pouco de perda a mais na volatilização, mas isso daqui de nitrogênio, no caso da amônia, a gente consegue contornar isso. Não é difícil contornar este processo. Então, eu sou um grande incentivador da utilização grande de calcário, mas sobre isso nós vamos falar em outras aulas, beleza? Mas só para que você saiba entender um pouco do pH. Agora você já consegue olhar para a análise de solo e verificar, bom, meu pH está ácido, meu pH está um pouco mais elevado, meu pH aqui já está alcalinizando, essa daqui é a faixa ideal, essa daqui não é. E a partir disso, a gente toma as decisões para intervenção, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você já comente aqui embaixo o que você achou. Se você ainda tem alguma dúvida, porque é através da sua dúvida que a gente vai produzir nos próximos conteúdos. Bom, eu vou finalizando por aqui. Nós continuamos na nossa próxima aula, o vídeo de número 4 da nossa série sobre análise de solo. Se você ainda não assistiu os outros dois, o primeiro e o segundo, corre e assiste, porque tem um passo a passo. A gente vai seguindo aqui uma linha de raciocínio. Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até a próxima.